O primeiro turno das eleições gerais na Bolívia, realizado no dia 17 de agosto, representou uma derrota política das forças progressistas, que não se qualificaram para o segundo turno nem conquistaram representação parlamentar. É sobre isto que entrevistamos dois acadêmicos, estudiosos da realidade política do país andino. Com a palavra, a doutoranda Tatiana Watanabe e o doutor Fábio Castro, ambos da Universidade Federal do ABC, em São Paulo. Acompanhe. Por que as esquerdas perdem a eleição, né? Eu vejo por dois principais fatores que vão dar uma base para a nossa análise, que é a crise econômica do governo Arce, então falta de combustíveis por conta da falta de dólares, a inflação, então produtos básicos da alimentação do povo boliviano aumentando 100%, como frango e arroz, e também a crise do Bloco Popular, a crise do maior partido, o maior movimento de esquerda da Bolívia, o MAS, em que houve esse racha entre o presidente Arce e o ex-presidente Evo Morales. O Arce, na nossa avaliação, ele fica com o aparelho partidário do MAS, mas a base sai. Uma parte sai com o Evo Morales, outra parte sai desiludida com os dois lados, outra parte apoiou a candidatura de Andrônico, né? E a partir dessas duas principais razões, esses dois principais fatores, nós conseguimos analisar que também há alguns subfatores. Então, a não participação do maior líder de esquerda da Bolívia atualmente, que é o Evo Morales, que teve a sua candidatura não habilitada e que então começa essa campanha pelo voto nulo. O voto nulo, ele teve 1.300.000 votos. Só para a gente comparar, o Tuto, que foi o segundo colocado, ele teve 1.400.000. Então, ele teve uma quantidade considerável de voto nulo. Esse outro subfator é o que o principal quadro político da esquerda nas eleições, que era o Andrônico, se mostrou uma figura fraca, né? Então, eu estive na Bolívia na eleição e o que eu vi era um candidato de esquerda que ele não tinha esse caráter de liderança como o Evo Morales, que ele não tinha carisma, ele não conseguia apresentar de forma clara para a população como que ele iria tirar o país da crise. E também o principal subfator também é que a candidatura do Paz Pereira conseguiu vender melhor a ideia de renovação política. Renovação era uma das principais palavras nessas eleições, até o candidato do MAS falava da necessidade de renovar, de apresentar algo novo, e aí ele vai vencer, então, em 5 departamentos, dos 9 departamentos bolivianos, que são departamentos que historicamente garantiram a vitória do MAS, como La Paz. O Paz Pereira ganha em La Paz, porque ele consegue vender essa ideia de renovação e porque ele se apresenta essa direita, que ele nem fala que é direita, mas algo mais moderado, e o antigo eleitorado do MAS, que garantiu esses 20 anos, esses 19 anos de governo, eles não iam dar uma reviravolta total de votar 19 anos no MAS e agora votar na velha direita como Tuto e o Medina. Agora o Paz Pereira conseguiu vender essa ideia de ser algo novo, de ser um outsider da política boliviana. Qual o significado da derrota da esquerda na Bolívia, a derrota eleitoral para a América Latina, né? É uma perda com significado bastante importante, porque a Bolívia, no campo, apesar de ser uma economia pequena, no campo ideológico, no campo das motivações às lutas sociais, era gigante. A vitória do Evo Morales com as transformações do Estado plurinacional e o processo de mudança. Então, essa derrota mostra a fragilidade em que estamos, né? A Bolívia foi um dos países que sobreviveu entre 2014 e 2019 às tentativas de golpe, depois veio um golpe muito mais violento, porque a força social organizada é muito mais forte, né? Então, a derrota, ainda mais da forma como foi, com a esquerda institucional se desmoralizando e perdendo a força política partidária, foi muito significativa, e toda a América Latina deve olhar para isso como um aprendizado para as lutas sociais.
E quais são as trincheiras que ficam agora para a Bolívia, né? A esquerda consegue, se tivesse uma unidade de esquerda nessas eleições, teria alcançado o segundo turno, com por volta de 28% a 30% dos votos, mas há indicativo de que ficaria por isso e a direita muito provavelmente ganharia essa eleição, porque o processo de crise, como a gente já discutiu em outros momentos, ele deixou o governo do MAS muito desmoralizado frente à população. Então, a saída que parte dos movimentos sociais adotou foi a tentativa de mostrar que as eleições poderiam não estar respeitando as vontades populares, né? Que foi a alternativa de propor na eleição o voto nulo, né? O que, por fim, acabou deixando a esquerda sem representatividade. Por outro lado, demonstrou força ainda muito significante da liderança de Evo Morales. Nesse sentido, a alternativa do voto nulo se mostrou razoavelmente forte, porque alcançou por volta de 20% dos votos, e demonstrou que a esquerda não poderia fazer política excluindo a maior liderança, se não da sua história, da esquerda do país. Então, ficou colocado que na América Latina, né, a Bolívia é simbólico disso, a liderança popular, a liderança carismática tem uma força muito grande. E por mais que possamos discordar das posições ou das estratégias adotadas nesse momento, temos que tomar em conta as posturas e as posições das lideranças. E no voto nulo de Evo Morales, coloca de volta a classe trabalhadora para as trincheiras da luta social da rua, né? Porque o que vem pela frente, por mais legitimada ou por maior quantidade de votos que se consiga no segundo turno, é um governo absolutamente voltado a retroceder as conquistas sociais, com maioria no Congresso, de deputados, maioria de senadores, e uma população na rua, na luta por manter seus direitos e as conquistas do processo de mudança. Esse caldo, né, complexo que está por vir, na história da Bolívia, sempre se mostrou em cenários bastante instáveis, né, de muita disputa social e política. Então, o que vem pela frente, aparentemente, vai se plasmar nesse sentido. As lideranças, de certa forma, optaram por sair do campo da representatividade para voltar para a rua. Resta saber se há força para enfrentar uma institucionalidade absolutamente aberta para o desmanche das lutas sociais, sem estar presente no campo legal, no campo da política. Essas são as trincheiras que estão colocadas.